Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja aí abençoada para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Cerca de 470 mil contribuintes que caíram na malha fina e acertaram as contas com o fisco vão receber 800 milhões de reais. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de outubro. O pagamento vai ser feito no dia 31 deste mês na conta informada, na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar aí os próximos lotes da malha fina. Agora vamos falar do tempo? As chuvas devem continuar intensas nesta semana. Existem alertas do Instituto Nacional de Meteorologia ativos para pelo menos 8 estados do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e também para o Distrito Federal. Vamos juntos ao vivo lá fora com a câmera 10? Você vê aí na sua tela céu entre nuvens. A temperatura está em elevação. De volta comigo? Vamos aqui na 2 conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começamos falando de Goiânia. A cidade vai continuar enfrentando temporais nesta segunda-feira. A máxima por lá pode chegar aos 29 graus. E justamente por conta da mistura de calor e umidade, a chuva deve vir forte durante a tarde. Em Salvador, capital da Bahia, o tempo também vai ficar instável. A máxima prevista para a região é de 28 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Hoje o dia começou mais firme, mas muitas nuvens carregadas devem permanecer na capital, só que o risco de chuva para essa segunda-feira é mínimo. O sol deve ir ganhando força ao longo do dia e a máxima na cidade pode chegar aos 25 graus. No destaque internacional, falamos do Equador, onde o vulcão Cotopaxi, um dos mais perigosos do mundo, voltou a registrar atividade. Por precaução, o governo decretou aí alerta amarelo. Alerta amarelo pela atividade do vulcão Cotopaxi no Equador. O Serviço Nacional de Gestão de Riscos fez o alerta no domingo para a zona de influência do vulcão, considerado um dos mais perigosos do mundo devido à frequência de erupções. Em um comunicado, a entidade assinalou que o alerta foi uma preocupação devido à emissão de cinzas e tremores nos últimos dias. Na sexta, o maior tremor desde 2015 foi registrado na região. A poeira vulcânica caiu levemente em um refúgio localizado a quase 4.900 metros de altitude. Montanhistas que estavam no local foram retirados e a entrada de turistas foi proibida no fim de semana. Mais de 300 mil pessoas moram na zona de influência do vulcão, onde há instalações estratégicas como oleodutos e grandes extensões de zonas agrícolas. Um avião russo caiu neste domingo em uma casa de 2 andares no sul da Sibéria. Os 2 tripulantes morreram. Impacto de um avião russo contra uma casa na Sibéria. O governo da região confirmou que os 2 pilotos morreram no acidente ocorrido neste domingo. O avião do tipo Su-30 caiu durante um voo de treinamento e provocou um incêndio de 200 metros quadrados. Nenhum morador ficou ferido. Autoridades afirmaram que a aeronave colidiu contra uma casa de madeira de 2 andares, sem que ninguém estivesse no local. Pelo menos uma dezena de bombeiros tentou controlar o fogo na casa, que foi parcialmente destruída. O governo anunciou a abertura de uma investigação por violação das regras de segurança e exploração do transporte aéreo. E chegou a hora do esporte. Faltam 27 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no Boletim Esquenta Catar, Leonardo Félix fala sobre o processo que torna a água do mar própria para o consumo da população catari. O país enfrenta temperaturas na casa dos 50 graus. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabe como funciona o tratamento de água no Catar? Pois é, o país é tão quente, com temperaturas na casa de 50 graus, que esse calor escaldante fez até a Copa mudar de época. Mas você já parou para pensar como uma nação que registra apenas 10 dias de chuva durante o ano consegue água potável? O recurso hídrico é captado no mar
E essa água passa por um processo de dessalinização em sistemas de osmose reversa. Nas diversas etapas de tratamento, a água passa por usinas, onde o sal é separado, tornando possível o consumo humano. Em um clima desértico, a agricultura não é muito desenvolvida, ficando restrita ao cultivo de tâmaras. Para abastecer sua população, o Catar importa quase todo o alimento que é consumido no país. É isso aí, pessoal, tá chegando a hora. Faltam 27 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo. E antes de encerrar, o STF decidiu que a licença maternidade vai começar após a alta hospitalar da mãe e também do filho. A medida deverá dar mais tempo para as mulheres cuidarem de quem acabou de chegar ao mundo e, claro, precisa ir de todo o cuidado necessário, não é mesmo? O STF decidiu, em sessão realizada no plenário virtual, que o prazo da licença maternidade passa a valer a partir da alta hospitalar da mãe ou da criança, o que acontecer por último. Isso vale para quando a internação for maior que 2 semanas. A lei trabalhista estabelece que a licença maternidade começa assim que a mãe se afasta para ter o bebê, o que pode ocorrer 28 dias antes da data provável do parto ou a partir do nascimento da criança. Ocorre que, em alguns casos, a mãe tem alta hospitalar antes da criança. Isso acontece especialmente em caso de nascimentos de prematuros ou quando o bebê tem alguma complicação. Segundo o Ministério da Saúde, 280 mil bebês nascem prematuros no Brasil. A decisão do STF cria um novo marco para o início da licença maternidade, o que dá mais tempo para a mãe e para o recém-nascido. Essa decisão ela foi tomada em suma devido à grande quantidade de nascimentos prematuros e de complicações de saúde após o parto, os quais poderiam resultar em grandes períodos de internação que englobariam dentro do período da licença maternidade, o que não vai mais acontecer. Por isso, deve ser considerado uma grande vitória, principalmente para o direito da mulher e para o direito da criança, pois é uma unicidade, mãe e filho. E é uma decisão que evita negligências com a criança no seu período mais sensível e cumpre e ressalva os seus direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao respeito e à liberdade de convivência familiar. O voto do ministro Edson Fachin foi acompanhado pela maioria dos ministros do STF. O Supremo julga ação movida pelo Partido Solidariedade, que afirma que o mesmo assunto apresenta diferentes decisões a depender do julgador. Em 2020, o STF já havia dado uma decisão liminar nesse sentido. Acabou o nosso tempo, essa edição fica por aqui, mas eu agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre uma vacina contra a rinite alérgica. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho e claro que você não pode perder. Até mais!